Então, questões, Inácio, ó, dá para ver até a pessoa levantando a mão aqui, gente. Inácio. Eu só estou cumprimentando mesmo, viu, gente? Eu acho que a gente vai tentando descobrir aí algumas coisas ao longo do processo, porque agora eu acho que foi muito bem exposta, né? Todas as disciplinas que a gente vai cursar e ansioso. Mas muita coisa, né? Andei dando uma olhada lá pelas pastas, que já pela pasta não, mas assim, pela ementa, né? Bastante coisa para ler, bastante coisa para se debruçar. Fico pensando como organizar essa carga de leitura, sabe? As aflições a gente vai resolvendo ao longo do semestre, Inácio, que eu acho que a gente, embora a gente tenha aprendido a lidar melhor em relação ao primeiro semestre, a gente vai continuar fazendo isso, né? Que vocês tenham sempre os canais de diálogo com as professoras, com o professor, aos professores presentes, a gente tem 2 representantes de classe que ajudam a facilitar o diálogo dos alunos com a coordenação e com vocês. Usem e abusem desses canais para a gente estar a par do que está acontecendo na vida de vocês, nas expectativas, nas falhas, e a gente tenta fazer com que a gente tenha realmente um produtivo semestre pela frente. Questões? Eu queria talvez começar só para quebrar aí o gelo, falando um pouco, vocês todos, né, estão falando bastante da questão de política científica e algo que eu vejo muito no nosso papel como divulgadores de ciência, como jornalistas de ciência, é que a gente fala muito que a gente tem que falar para o público em geral, que a gente tem que falar para o público leigo, como disse o Carlos Fioravanti, que não gosta desse termo do leigo, né, por todos nós sermos leigos no que, em algum momento, né, para algum conhecimento. Mas esse papel do jornalista de ciência para incentivar também, para fomentar políticas científicas, né? O papel do comunicador não é só comunicar, transmitir a informação, não é só informar, mas de repente, descortinar algumas coisas, né? Colocar, fazer também essa ponte para os tomadores de decisão, para os políticos, né? Como é que vocês veem um pouco isso, vocês que trabalham com política científica, né, a produção do conhecimento no nível acadêmico, e como é que a gente faz com que isso se transforme em políticas científicas, né, assim, com esse diálogo com as agências de fomento, com o CNPq, com a CAPES, com o Ministério, como é que fica um pouco essa mudança, né, dos níveis de conhecimento dos artigos para a política científica efetivamente? Não sei se vocês têm algo que vocês possam nos falar sobre essa questão, que é algo que para mim, e eu sei que para os biólogos também, participei no início do ano passado, final do ano, acho que de 2018, um encontro entre jornalistas ambientais, jornalistas de ciência, biólogos, ecólogos, a preocupação gigantesca deles do fato do Brasil ter uma produção científica na área de ecologia enorme, que é referência no mundo inteiro, e a gente não ser capaz, a gente não está conseguindo com que esse conhecimento se transforme em ações, né, em políticas ambientais. Eu comece? Eu gostaria de, se você me permite, Flávia, apenas me sentir um pouquinho provocada. Eu não me apresentei apropriadamente, né? Já fui entrando na conversa rapidamente, mas eu também sou economista, assim como a Janaína, também me formei no Instituto de Economia na Unicamp, mas antes disso eu tive uma passagem pela biologia. Então, sempre a discussão entre o debate, digamos assim, entre biólogos entre si, entre economistas entre si, e entre essas duas categorias, biólogos e economistas, a respeito de problemas ambientais, e a respeito da possibilidade de, a partir do conhecimento, informar políticas públicas, e, mais do que isso, informar o público em geral,
vamos pensar assim, a sociedade de maneira mais ampla, sempre foram questões que me instigaram bastante, me movimentaram bastante. Nunca consegui me livrar dessas questões. E essa pergunta que a Germana fez, eu acho que ela é bastante interessante. Ainda hoje tenho bastante contato, não como já tive anos atrás, mas ainda tenho contato com colegas da biologia, muitos deles ecólogos, muitos são pesquisadores do CNPq, e a época da minha formação foi muito graças ao contato com pessoas muito engajadas na comunidade acadêmica, com assuntos de conservação, de preservação ambiental, que também acabou me influenciando a respeito de algumas maneiras, de algumas percepções que eu tenho a respeito disso. Eu me lembro muito jovenzinha de ouvir as conversas dos meus colegas da pós-graduação da ecologia da Unicamp, que admiravam muito alguns pesquisadores norte-americanos. Eu vou falar para vocês só de uma pessoa. Tem a Rachel Carson, não sei se vocês já ouviram falar da Rachel Carson, né? Ela escreveu um livro que se tornou um best-seller, uma coisa assim impressionante, que tem o título de Primavera Silenciosa. Gente, o que é esse título? Primavera Silenciosa. A primavera é vida. Agora que pararam de cortar grama aqui do lado de casa, o que eu ouço são as maritacas, são os passarinhos que fazem uma algazarra. A primavera, que a gente já está aí no limiar da primavera, ela é barulhenta, ela é uma alegria. E a Rachel Carson, ela trabalhava, uma bióloga, então, e ela trabalhava no departamento de pesca nos Estados Unidos, e ela começou a ter uma linha de pesquisa que investigava os efeitos. Na verdade, ela pesquisava vida aquática e começou a perceber alguns efeitos na vida aquática que eram deletérios. Ela foi investigar de onde que surgia aquilo, era contaminação a partir de DDT, né, de inseticida. Outros agroquímicos que se acumulavam, os resíduos se acumulavam, né, não apenas nos corpos d'água, eles vão passando de organismo para organismo através da cadeia alimentar. Esse processo que hoje integra aí os conteúdos que a gente estuda até no ensino fundamental, começam já a estudar fenômeno de bioacumulação, foi um fenômeno que foi deslindado pela primeira vez pela Rachel Carson. E ela vai mostrar no livro dela como que é esse processo, e ela está se comunicando, o público dela é o público em geral. Então, se a gente olhar lá no comecinho dos anos 60, como um livro de divulgação científica pode se tornar um best-seller, eu não vejo outra maneira de explicar isso, a não ser que a gente tinha uma sociedade de leitores, né? Uma sociedade de leitores, uma sociedade que estava preparada para ler aquele tipo de coisa. E tínhamos um mercado editorial. Eu não quero dizer que existe algum tipo de determinismo nisso, mas eu acho que nós temos uma coisa muito séria, né, no Brasil, que é o problema da gente não ter leitores. E não ter leitores significa o produto de uma realidade histórica terrível. Se a gente pegar um monte de outros casos de livros de comunicação científica, a gente vai ver quem são. Não adianta só olhar o lado, quem é o cientista. Nós temos cientistas fantásticos aqui no Brasil. A Germana começou falando sobre isso, né? Como é que a gente tem cientistas ecólogos no Brasil? É
incrível. As publicações, se vocês entrarem nos principais journals da ecologia, se vocês olharem o perfil desses pesquisadores do CNPq na área de ecologia, eles são top, eles estão junto com os melhores do mundo. É esse o nível da ecologia no Brasil. Então, a gente não tem leitor mesmo. Essa parte da intermediação, de você fazer uma comunicação boa, é um esforço muito grande que está sendo feito no mundo e está sendo feito no Brasil também. Se vocês pegarem ali o perfil do Kleber, qual que é o sobrenome do Kleber mesmo? Ele era um desses meus colegas mais velhos da ecologia. Del Claro, Kleber Del Claro, da Universidade Federal de Uberlândia, vocês vão ver que ele tem um canal de divulgação científica e ele se dedica desesperadamente a isso. E nós temos inúmeros exemplos disso. Eles formam gente para fazer isso. Desde a iniciação científica, desde os jovenzinhos, já são formados dessa forma. Então, tudo bem, nessa parte eu acho que estamos bem. Onde é que a gente precisa estar? A gente precisa estar junto na formação das pessoas desde cedo, lá do comecinho. E eu tenho a impressão que as novas gerações, elas são extremamente sensíveis a todas essas questões. Quem tem filho pequeno, quem tem estudante de graduação, sabe isso. A gente não precisa mais ficar falando, olha, você tem que entender isso, eles são muito sensíveis a essas questões. Então, acho que é uma questão, assim, muito mais ampla de prática cidadã, que envolve um ativismo cidadão. A gente não pode ter preguiça de cidadania, não pode ter uma postura, sabe, de que cada um se faz, é o self-made e tal. Não, isso é um compromisso muito sério da sociedade de formar os cidadãos desde o início da forma mais inclusiva, abrangente e radical possível, para que essas cabecinhas aprendam a entender o que é ciência e aprendam a olhar o mundo dessa forma. Do contrário, se a gente não planta isso, que é a educação, desde dos mais jovenzinhos, o que a gente vai colher depois vai ser terraplanismo. Era só isso. Obrigada, Rosana. A Flávia, depois o Aleix. E aí a gente vai para mais uma pergunta. Queria só para vocês tentarem ser mais breves, só para a gente ter tempo também para os alunos e público. Germana, o Aleixo tinha pedido a palavra antes de mim, mas o que eu quero colocar é muito rápido, espero, né, que seja rápida, porque é excelente essa sua colocação sobre como a gente chega no gestor público, né, e é fundamental que eles possam ouvir. Eu acho que isso tem relação a algo que eu coloquei na minha fala, né, a gente precisa saber comunicar ciência, a gente precisa saber falar o que não é ciência. E nós temos um papel muito importante, que é do próprio cientista, né? Saber também criar bem esse diálogo. Eu acho que isso passa por uma questão de trazer a comunicação como uma atividade central e algo que, enfim, eu estou falando isso numa perspectiva minha, não quero ser criticada pelos meus colegas cientistas, mas também temos uma proatividade de saber comunicar, né? Olha, com essa Covid, nós tivemos um desafio ali no IG para a nossa comunidade do DPCT, que é, vamos ver quais são as suas pesquisas e o que elas informam sobre a Covid. Eu, Janaína, estávamos nesse comitê e olha como a gente trabalhou. Sabe por que a gente trabalhava muito? Nós fizemos boletins que eram para ser para o público, né? Para o gestor. E eram linguagem simples. E a gente trabalhava demais porque o conteúdo era sempre muito bom, mas a linguagem era muito pouco acessível. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? E eu estou falando isso pensando muito, né, do próprio cientista conseguir construir essa ponte, saber de ciência, isso é necessário. Aleixo, eu passei na sua frente, perdão, tá?
Imagina, Flávia, sem problema. Eu também vou tentar ser breve. Eu gostei muito da provocação da Germana, né? Qual é o papel do jornalismo científico para fomentar essas políticas públicas? E aí vai depender, primeiro, eu acho que são dois lados, né? Dois aspectos. Um que eu não posso, assim, intervir muito, que é o projeto político de cada um de vocês, né? Como cidadão e como jornalista. E isso tem que estar muito claro para vocês, porque isso vai determinar justamente que setor social você vai, quem vai ser seu público, basicamente, e para quê? Qual é o seu objetivo? Então, acho que ao nível da ciência, isso também a professora Flávia já colocou, a ciência não está isenta desses valores e construções sociais, né? E da mesma forma, o jornalismo também não vai estar. Então, não tem problema, ao contrário, tem que abraçar isso e colocar de forma mais ou menos clara, né? Quando seja necessário, claro. Aí, o outro lado dessa provocação, acho que sim que já fala da própria construção dessas políticas públicas em relação à ciência e tecnologia. E aí eu brinco com os meus estudantes que essas políticas tem a ver com tudo menos com ciência e tecnologia. Porque, na verdade, as políticas públicas, elas tentam aliviar, por assim dizer, os gargalos que se entrepõem no desenvolvimento de certa tecnologia ou de certa ciência. E, normalmente, esses gargalos, a maioria de vezes, não tem nada a ver nem com ciência nem com tecnologia. Daí a importância, e aí fazendo o gancho com o que eu coloquei antes, de vocês terem uma capacidade de avaliação interdisciplinar, porque o gargalo muitas vezes é social ou é propriamente econômico, e muitas vezes dos interesses estabelecidos, né? A professora Rosana também colocou que um dos grandes problemas são os conflitos, né? Os conflitos entre quem? Entre os interesses estabelecidos de quem já está funcionando e tem um sistema estabelecido, qualquer sistema estabelecido é conservador, e para mudá-lo, vai ter que brigar com esse sistema estabelecido. Então, vai ter que aliviar esses gargalos. Então, essas políticas públicas, no fundo, elas podem ser em qualquer dimensão. Às vezes, uma política na educação básica já é parte da política de ciência e tecnologia. Às vezes, uma política de alocação de solo a nível municipal é uma política de ciência e tecnologia se está aliviando o gargalo que impede, por exemplo, uma energia renovável ser instalada, né? Ou que, por exemplo, capacita as pessoas a tomarem melhores decisões na gestão do lixo, por exemplo. Então, só para dizer que essas políticas de ciência e tecnologia às vezes ficam muito longe e que estão na capacidade de avaliação de nós, enfim, como fazedores de políticas, mas também de vocês, como jornalistas, de apontar onde estão os possíveis gargalos e como esses podem ser resolvidos com algum tipo de política. E aí, de novo, as políticas também, de novo, estão só limitadas pela capacidade de imaginação ou criatividade dos fazedores de políticas e da sociedade em que eles moram. Obrigado. Muito obrigada, Aleixo. Laura pediu a palavra para fazer uma pergunta, transmitir uma pergunta do YouTube, fazer a sua, pediria a Laura que você fizesse as duas, e aí eles tentam responder a quais eles se sentirem, enfim, à vontade aí para responder. Mas eu tinha pedido a palavra rapidamente, acho que logo depois. Desculpa, Flávia. Jana. Eu só queria fazer um comentário, que eu acho que é importante, a gente vai tratar sobre isso na disciplina, que é um pouco qual é a governança da formulação de política, o quanto ela está horizontal ou hierarquizada, e qual é a capacidade da comunidade científica se fazer representada, qual é a legitimidade dessa comunidade perante a sociedade, perante ao governo, né, e de que forma a formulação de que forma a política se informa. Então, isso, acho que acho que a sua pergunta é muito importante e ela tem relação com isso, na verdade. A gente vê que em países em que a governança é mais democrática, você tem atores que conseguem se fazer representados, né? Muitas vezes até organizações sociais, e a própria sociedade consegue permear, né? Consegue entrar dentro da formulação de política. E em sociedades em que a democracia é um pouco mais vulnerável, ou ainda tem uma governança muito centralizada, isso é mais difícil. Então, acho que a gente vai tratar um pouco sobre isso, né, falar nas controvérsias e também sobre os atores. Então, era só esse comentário breve. Obrigada. Excelente lembrança, Jana. Laura?
Oi, eu vou passar primeiro, então, repassar aqui a pergunta que apareceu no YouTube. É do Jefferson Picanso, ele direcionou para a Rosana. Será que a espaçonave Terra estará perdida no espaço? Ele fez essa provocação e depois ele perguntou como aterrar, no sentido de Latour, nessa Terra ocupada pelos negacionistas. E a minha pergunta, que na verdade ela foi parcialmente respondida já pelo Aleixo, mas só para comentar, uma vez eu vi disso dos gargalos, uma vez eu vi um gráfico que mostrava como os cartéis de petróleo se organizavam para desestimular energias renováveis, fontes alternativas, então baixavam o preço justamente para diminuir o espaço de ideias. E aí, pensando nisso da educação, que todo mundo falou da interdisciplinaridade, educação formal, criatividade, mesmo que tenham iniciativas, e tem muito boas iniciativas pelo mundo, fica meio um ciclo vicioso, porque não tem espaço, né, para aplicar elas. Então, era para comentar isso, mas meio que já foi parcialmente respondido. Fiquem à vontade. Eu acho que eu queria mesmo era perguntar pedir para vocês comentarem um pouco sobre esse outro lado dos espaços de quando surgem iniciativas alternativas de ciência e tecnologia. Então, como a sociedade pode receber melhor. Posso tentar colocar, enfim, uma reflexão, aí vou citar o Mahatma Gandhi para pensar essa ideia de mudança, né? E acho que aplica também bastante bem ao processo de mudança sociotecnológica, por assim dizer, que é assim, ele fala que primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles brigam e depois você ganha. E isso é exatamente o que a gente vê em qualquer processo de mudança. Primeiro você é deixado completamente de lado, ignorado. Isso, você não consegue dialogar com ninguém nem colocar seus pontos. Depois você consegue colocar, mas vai ser rejeitado. Mas de forma assim, sem dar muita atenção, que o pessoal não fala, isso é mudança climática, não acreditava, depois brigam. E aí, o que você falou, eles começaram, por exemplo, os grupos estabelecidos com interesses em contra essas novas tecnologias, por exemplo, as petroleiras, elas começaram a fazer lobbying contra, né, das energias renováveis. E aí também tem muitas formas de fazer. Aí, para isso que vocês também precisam conhecer todo esses mecanismos, porque pode fazer até ciência ou pseudociência em contra disso, pode financiar também até think tanks negacionistas, coisas assim da mudança climática. Mas também pode fazer também a nível comercial, por exemplo, tem muitas dessas empresas patentes. Se ela faz uma patente, ela consegue segurar também essa tecnologia e evitar que ela seja desenvolvida. Você também mencionou outro mecanismo, que é baixar os preços para justamente tornar as energias renováveis, dificultar a entrada delas. Mas ainda tem vários outros fatores, e justamente isso que é interessante, conhecer todos eles para você fazer uma análise qual é o que pesa mais e poder entrar nisso. E aí o que você pode ver que agora já estão brigando bastante de frente, porque a mudança está ficando cada vez mais perto, né? Então, enfim, era para refletir um pouco sobre o que você colocou e também vou passar a palavra para não monopolizar aqui. Rosana, talvez, não sei se você quer fazer algum comentário em relação à pergunta do professor Picanso. Quero sim. Estou só pensando em como fazer isso sem ficar aqui com a palavra muito tempo, né? Mas eu tenho a impressão que todos vão ter oportunidade de examinar um pouquinho, não apenas as ideias do Bruno Latour, que tem sido uma influência nesse debate de se pensar aí como cientistas ativos no antropoceno. O Jefferson mesmo é uma pessoa que tem se dedicado a essas temáticas.
Eu vou me limitar a fazer apenas uma observação. A gente vai ter chance de falar sobre isso nas aulas da nossa disciplina com o professor Aleixo. Mas eu queria lembrar aqui uma passagenzinha bem curtinha do livro do professor Amilcar Herrera. Amilcar Herrera é também um dos autores que a gente vai examinar. Ele foi o fundador do Instituto de Geociências da Unicamp e ele foi o fundador do departamento, antes de ser o departamento, era o Núcleo de Política Científica e Tecnológica, e do nosso programa de pós-graduação. Então, ele é, digamos assim, nós somos herdeiros intelectuais do professor Amilcar Herrera, que era um geólogo, e que foi um grande nome na política científica e tecnológica da América Latina. E nesse livro que a gente vai ter a oportunidade de ler na nossa disciplina, que se chama Catástrofe ou Nova Sociedade, com ponto de interrogação. E depois tem um subtítulo que é o Modelo Mundial Latino-Americano, que foi uma das razões desse nosso professor ter tido uma repercussão internacional, o trabalho publicado em várias outras línguas. O original é espanhol. Em português não tem ainda, meu Deus. Bom, mas o professor Amilcar Herrera, quando ele falou catástrofe ou nova sociedade, veja diante da situação que nós estamos vivendo hoje. A gente podia recolocar a pergunta, catástrofe ou nova sociedade? E o que ele nos dizia, eu tive o privilégio de ser aluna dele, eram coisas que estão escritas no livro dele, que é o seguinte: nós temos muito mais graus de liberdade, nós ainda temos graus de liberdade, nós ainda podemos fazer escolhas, mas essas escolhas dependem da gente ter um conjunto de condições, das quais eu destacaria, além do atendimento de necessidades básicas da população, participação política. É preciso que as pessoas sejam cidadãs, né? E a gente teve um modelo de sociedade onde as pessoas eram produtores, capitalistas, empresários e consumidores, né? Então, a gente tem que... Aonde a gente aterra, Jefferson? A gente aterra no cidadão. Acho que a gente aterra no cidadão. Na cidadania. Sem isso, não vai dar. A gente vai continuar conversando, né? Muito bom, Rosane. Acho que nesse papel de cidadania é o que a gente faz, né? O que o jornalismo de ciência procura ou deveria fazer muito nesse sentido, né? É de não dar respostas prontas, mas é de empoderar mesmo o cidadão, né, o nosso leitor, para ele decidir o que ele quer fazer com esse conhecimento, e não a gente só dizer para onde ele tem que ir, que eu acho que o nosso jornalismo de ciência ainda é muito nesse sentido, de dizer o que a gente tem que fazer, né? Então, alguém mais? Acho que a gente tem os últimos minutinhos. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma, na verdade. Vai lá, Rafael. Eu acho que foi a Flávia que comentou que nesse momento em que a gente está do coronavírus, além de falar da ciência, a gente tem que explicar o que não é ciência, porque as pessoas não têm o conhecimento. E eu tenho visto, até principalmente no jornalismo de TV, que muito tem se falado dos processos da ciência, principalmente dessa vacina, né? Primeiro vai o teste, depois a seleção de pessoas. Então, eu queria saber, na opinião de vocês, como que é essa visão de ensino, não só das descobertas científicas, mas dos processos também, né? Porque parece uma educação das pessoas, onde entra a ciência e onde não está também. Posso colocar rapidinho, Rafael? Nossa, o caso que você trouxe da vacina foi excelente, viu? Eu tenho o prazer de integrar um grupo que se chama Infovid, que é só sobre divulgadores de ciência e pesquisadores que, enfim, trazem essa reflexão, o que a gente precisa fazer, né, para trazer essa compreensão. E, de fato, há algumas coisas que a gente não consegue, né? Por exemplo, eu já trabalhei com indústria farmacêutica, mas conseguir saber dessa sutileza, né, das etapas, né, o que valida, de você fazer os testes e comunicar isso para a sociedade,
não é algo trivial. E daí é que a gente precisa desse alinhamento, né? A gente precisa estar em conexão com quem entende dessas questões para poder informar, né? E, por exemplo, o caso da vacina russa foi muito interessante, porque a imprensa veio à tona para falar, bom, qual é a informação que você está compartilhando? Qual é a legitimidade desses dados, né? Quando que a gente pode também repetir os mesmos exames e chegar à mesma solução? Então, eu não sei se eu respondo a sua pergunta, mas eu acho que há limites, né? Há limites do nosso conhecimento e que aí essa parceria, ela acaba sendo fundamental, né? E é o fato da gente se expor mesmo. Precisamos falar do que não é ciência e das coisas que estão legitimadas. Nossa, a nossa Covid tem mostrado tantas coisas complicadas, né? Quantas coisas que a gente precisa repetir novamente, e o ceticismo é tão grande. Germana, se você me permite fazer uma propaganda aqui, eu posso compartilhar depois com vocês. Esse é um tema, Rafael, né, da informação ou da desinformação, que lá no DPCT a gente tem uma linha muito grande de alunos que estão trabalhando com isso, mestrado e doutorado, e a professora Leda Gittai é uma das que está à frente dessa discussão. Em sexta-feira nós vamos fazer um debate aberto, que é sobre desinformação na época da Covid. Eu compartilho aqui com vocês, nós vamos ter um espaço aberto no YouTube. Eu acho que essa sua pergunta você precisa colocar lá, viu? Porque certamente vai ter muita reflexão sobre ela, né? E ficam todos aí convidados, tá, pessoal? Das 10 ao meio-dia. Bom. Muito obrigada, Flávia. Janaína, Aleixo, acho que já fez o... Se vocês quiserem fazer as últimas, a gente tem 1 minutinho para fechar. Obrigada, Germana. Tem só um comentário que eu gostaria de adicionar, que assim, a ciência, a gente vai ver na disciplina, eu acho, ela tem os seus processos internos de validação, né? E eu acho que são esses processos internos de validação que estão sendo questionados de forma grave. É por isso que a gente fala o ataque da ciência, na verdade é isso, é você dizer, olha, a ciência não tem os seus próprios mecanismos, então tudo que ela faz a gente pode combater, pode ser questionado, né? Então eu acho que eu iria um pouco nessa linha, assim, se a gente fosse conversar, mas a gente pode falar sobre isso durante a disciplina, vai ter espaço para isso, mas eu acho que a confiança na ciência vem muito disso. É lógico que a ciência ela é sempre momentânea, né? Ela dá a melhor resposta com o conhecimento que tem naquele momento, e ela se renova o tempo inteiro. É uma característica da ciência fazer isso, né? Ela não é absoluta, né? Mas ela tem falhas, a gente sabe, mas essas falhas, há muitos mecanismos dentro da comunidade científica para tentar corrigir essas falhas ao longo do caminho, né? E acho que é isso, acho que é essa crença, talvez, que esteja sendo mais dinamitada, assim, vamos dizer, nesse momento. Aí é isso, obrigada, Germana. Imagina. Não, muito bem, gente. E é isso, Janaína, talvez um dos grandes desafios é porque o ensino de ciência, ele nos apresenta uma ciência fixa, né, imutável, verdadeira, e a gente começa a questionar quando a gente faz as disciplinas de sociologia da ciência, de história da ciência, de filosofia da ciência, que a gente começa a olhar, inclusive questionar grandes cientistas, ou essa questão do trabalho individual do cientista, né, e de não ter falhas, e de ter o grande momento de eureka. Então, infelizmente, a gente chega num ponto que a gente tem que entrar em conflito com o próprio ensino de ciência, né? Então, gente, eu acho que tem muitas questões, muitos mais desafios, né? Mas eu acho que é um semestre para atiçar, aguçar a criatividade, como apontou o Carlos Fioravanti e o professor Aleixo, as controvérsias, né, os problemas da desinformação, e que a gente consiga, inclusive, pegar, né, eu gostaria muito que a gente conseguisse, ao final do semestre, fazer com que esses debates que vocês fazem nas disciplinas de forma separada, né, mas que vocês consigam
que eles façam parte da prática de vocês, né? Que os debates sobre métodos e construção do conhecimento científico, sobre ciência, tecnologia e sociedade, entrem e façam parte da prática de vocês, porque como colocou aí o Fioravanti, o jornalismo não é só técnica, né? Não é só saber escrever bem, é isso, é saber o teu papel como comunicador, as relações complexas, né, no conhecimento científico, econômico, político, né, que a gente cada vez mais, Covid mostrou para a gente essa complexidade e os desafios gigantes que a gente ainda tem, apesar de tanta atenção que a ciência tem recebido, né, e a gente está sob testes, né, a gente está sendo testado grandemente aí pela sociedade. Então, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Com os alunos, alunas, a gente se vê às 2, que vocês consigam ter 1h30 de almoço gostoso aí para respirar, relaxar, para a gente seguir. Muito obrigada, Flávia, Janaína, Rosana, Leixe, todos os alunos e todas as alunas e presentes aí no YouTube, André pela nossa ajuda aqui técnica, as alunas também por mediar. Muito obrigada.